Projeto Dharma Espaço Terapêutico, Dr. Joseph Murphy, livro O Poder do Subconsciente. Nós estamos na aula de número 26, no capítulo 5, Curas Mentais em Tempos Modernos. O capítulo 4 que nós encerramos tinha como título Curas Mentais nos Tempos Antigos. Agora, Dr. Joseph Murphy já vai trazer para nossa compreensão como que são as curas nos tempos modernos. Vamos nos atentar para ver as diferenças, o que houve de mudança, o que nós conservamos das nossas ancestralidade, dos nossos antepassados, das consciências que vieram à frente de nós. Alguns não necessariamente podemos dizer com a consciência mais expandidas, às vezes de uma forma muito rústica, de uma forma bem ainda ancestrais, mas que trouxe e que deixou esse legado a nós. E tudo que tem no universo já foi criado, já foi testado. E mesmo as curas, mesmo as técnicas que nós utilizamos nos nossos tempos, se nós observarmos com muita atenção, vamos constatar que não tem nada novo. Mesmo a cura de uma doença, aquele medicamento, ele já existia, então não é uma descoberta. Às vezes são uma mistura de uma química, de um metal com outro, de uma mistura de uma coisa mais rústica, mais um moderno, que dá aquele aspecto diferenciado. Uma mistura de tinta que dá uma nova cor, uma nova forma, mas tudo já existia. O que é a cura? Onde se localiza o poder curador e de que modo pode ser posto em prática? Essas perguntas vitais interessam profundamente a todos nós. E a todos a resposta é sempre a mesma. Esse poder situa-se na mente subconsciente de todas as pessoas e o processo curador é defragado por uma mudança de atitude mental da parte do doente. Lembra que eu acabei de mencionar que nada existe de novo. É uma mudança, às vezes, de uma cor para outro ponto de um quadro ali que o pintor está desenhando, colocando na tela a ideia dele, seja de uma paisagem, seja um pôr do sol. Ele coloca uma tinta amarela com um laranja que dá um outro aspecto. É justamente o que o Dr. Joseph Murphy está dizendo, que aonde está essa cura? A resposta nos interessa a todas as culturas, todas as religiões, todas as pessoas, homens e mulheres de todos os tempos, sempre nos interessou. E ele diz que o processo curador é deflagrado por uma mudança de atitude da parte do doente. É uma mudança de pensamento, de sentimento, às vezes uma mudança de ambiente, às vezes o próprio ambiente nos leva a uma crítica, nos leva também a uma cura. Aquele ambiente nos proporciona uma certa mentalidade diferente,
Muitos mestres dizem, o ambiente não faz a pessoa. É verdade. Quando nós temos uma mente muito centrada, o ambiente não faz a pessoa. Eu sou a pessoa que mais afirmo que a escola não faz o aluno, mas o aluno faz a escola. Mas um bom ensino, um bom professor pode mudar a configuração de um aluno. Se você é uma pessoa que tem muita falta de concentração e vai estudar dentro de um ônibus, principalmente coletivos, metrôs, aonde tem muitas pessoas conversando, se você já tem essa dificuldade, o ambiente vai fazer sim você dispersar cada vez mais. Então você vai precisar treinar sua mente saindo para um ambiente mais silencioso, mais confortável, que te traz um aspecto melhor para que você possa ter uma concentração. Uma pessoa que tem mais facilidade de distrair com o olhar, com a postura, se sentar em uma mesa onde tem outros objetos que tiram a atenção, é necessário ter mesas de estudo que é voltada para a parede, um canto ali onde a pessoa só tem a parede para olhar e o livro, que a única coisa que ela tem que se concentrar é aquele livro. Por isso que o Dr. Zeb Murphy diz que uma mudança de atitude mental da parte do doente faz com que a configuração de enfermidade para a saúde, um ambiente onde a pessoa está sempre vendo abundância, riqueza, ela começa a acreditar que ela também é capaz. A pessoa que está num lugar onde tem pessoas que só falam em miséria, fracasso, problemas, doenças, ela vai começar a acreditar, mesmo que ela seja uma pessoa saudável, que aquilo pode o contaminar. E ela começa a ter sintomas parecidos com aquelas pessoas, com aquelas situações, aquele ambiente. Ela já começa a sentir, a mente subconsciente dela começa a responder. Se for uma pessoa muito centrada, concentrada, uma pessoa que tem domínio das emoções, o ambiente não vai interferir. Mas precisa de uma pessoa muito equilibrada nesses aspectos. Nenhum praticante de ciência mental ou religiosa, psicólogos, psiquiatra ou médico jamais curou alguém. Diz um velho ditado: o médico trata e Deus cura a ferida. O psicólogo ou psiquiatra provoca uma mudança eficaz, removendo os bloqueios mentais do paciente, de modo que o princípio curador pode ser liberado, restabelecendo-lhe a saúde. Da idêntica maneira, o cirurgião remove o bloqueio físico, permitindo correntes curadoras funcionem normalmente. Nenhum médico ou cirurgião ou praticante de ciência mental pode legitimamente alegar que curou o paciente. O processo curador, que sempre é o mesmo, pode receber numerosos nomes: natureza divina, Deus, inteligência curadora ou inteligência criadora, mas na realidade essas são apenas maneiras diferentes de denominar o poder do subconsciente. O que o Dr. Joseph Murphy está nos dizendo que quando há um bloqueio mental, pensamentos, sentimentos, medos, angústia, insegurança, esses bloqueios, eles vão trazer para nós um efeito no nosso corpo físico. E o psiquiatra, o psicólogo,
terapeuta, o curandeiro, ele vai remover da mente do paciente esse bloqueio. Quando já passar para o corpo físico e o paciente não for num desses profissionais, ele vai buscar aquele que trabalha no aspecto físico, que é o médico cirurgião. Ele vai remover do corpo físico esse bloqueio que já se manifestou no corpo físico. Mas ele afirma como um médico psiquiatra que nenhum profissional pode fazer esse trabalho. Esse trabalho é do poder do subconsciente, que nós chamamos de inteligência divina, que nós chamamos de Deus, que nós chamamos de universo. O nome, ele é menos importante. Você saber comunicar a ele é o mais importante. Se você nem quiser usar nomenclatura, tá tudo bem. Na Índia, Deus tem mais de 8.000 nomes. Por quê? E eles adoram um único Deus. O erro dos ocidentais é achar que a Índia, a cultura indiana, tem vários deuses, assim como o Egito. Eles entendem que existe um único Deus, porém, ele pode e ele se manifesta de vários nomes. Porque Deus é tudo que existe. Então, ele tem todos os nomes. E a própria Escritura diz que ele é o sem nome, o sem forma, o que dá poder a todas as coisas. E que é o próprio poder. Por isso, o Dr. Zep Murphy faz-nos essa alerta. Ele diz: nenhum cirurgião ou praticante de ciência mental pode legitimamente alegar que curou um paciente. O processo curador é sempre o mesmo. Percebe que ele vem reforçando essa ideia. O poder de cura é sempre o mesmo. Independente se você vai a Fátima, independente se você vai na Trindade, independente se você vai numa capela, se você vai numa cabana, se você vai numa catedral luxuosa, o poder é sempre o mesmo. Quem comanda esse poder é você, com seus pensamentos, com seus sentimentos, dando comando ao subconsciente, dando comando a você mesmo. Se passar para a mente subconsciente, o processo de cura é preciso. Por isso ele diz que nem mesmo um curador de ciência mental pode dizer que curou. Porque o processo de cura é o subconsciente, é essa inteligência que os físicos chamam de inteligência amorfa, matriz divina. Os nomes são infinitos. E você vai utilizar aquilo que ressoa melhor com a tua fé, com o seu acreditar. Conforme vimos acima, podemos usar de vários métodos diferentes para eliminar os bloqueios mentais, emocionais e físicos que impedem o fluxo do princípio vital curador existente em cada um de nós. Ele disse que os métodos ser usados pode ser diferente para cada pessoa, cada lugar, cada região. Para eliminar esses bloqueios mentais, emocionais que impede o fluxo do princípio da vida, o fluxo da energia vital, do princípio. Por que ele diz que é um fluxo do princípio vital? Porque todos nós, todas as criaturas têm esse princípio e esse poder de cura. Se nós olhar uma planta,
Quando você corta ali um galho, passa uns 15 dias, tá cicatrizado, criou uma casquinha. Esse poder, esse princípio, há nas plantas, há no plano vegetal, no plano animal. Um cachorro, um gato, um inseto, que ele reconstitui ali o corpinho deles. Esse poder é o mesmo, cada um com a sua inteligência. Nós não podemos dizer que uma formiga, um grilo, uma barata, ele não tem esse poder divino nele. A inteligência há nesses insetos, em todas as formas de vida. A diferença é que nós, seres humanos, temos uma inteligência consciente e os animais não. Mas esse poder curador há em todos os reinos. Por isso que muitas culturas não permitem matar os animais que eles chamam de nossos irmãos mais novos, que estão passando pela fase de evolução para chegar até a fase ou planos de hominal, da consciência consciente. Mas uma formiga tem a consciência de uma formiga, ela tem os instintos. Se você arrancar uma perninha dela, ela vai continuar caminhando e tentar sobreviver, porque o princípio da vida, que ele diz, curador existente em todos nós, em todas as formas de vida, há em todas as coisas. Esse princípio residente na mente subconsciente, se dirigido de forma correta pela própria pessoa ou por outrem, pode curar e curará mente e corpo de todas as doenças, até mesmo uma planta. Há pessoas que têm esse poder, essas faculdades. Não é que há pessoas que têm esse poder, todos nós temos esse poder. A diferença é que há pessoas que têm a consciência desse poder e pode ter uma planta ali que já está morrendo e ele consegue curar animais à distância, perto, longe. A distância para essas pessoas que têm essa consciência muito desperta, a distância não é um problema, ela é irrelevante. O princípio existe em todas as pessoas, quaisquer que sejam os seus credos, cores ou raça. Não temos que pertencer a uma dada igreja ou para utilizar e praticar do processo curador, o subconsciente, cicatriz, a queimadura ou um corte em nossas mãos. Mesmo que sejamos ateus ou agnósticos, mesmo que nós não acreditamos, mesmo que nós acreditamos apenas em energia, que nós não acreditamos nem mesmo em energia, a gente acha que nós estamos aqui pelo acaso ou por acaso, ainda assim essa inteligência, esse princípio, ele não deixa de atuar, ele não deixa de ser preciso na vida dessas pessoas, mesmo porque a partir de estarmos manifestados na forma, nós estamos sob essa lei. Porque esse princípio, ele é uma lei da vida, uma lei da consciência. Estando consciente ou não, ela está trabalhando a nosso favor. Ela está trabalhando para a nossa evolução. Mesmo que nós não estamos conscientes de estarmos buscando a evolução, nós estamos sempre evoluindo. Mesmo que nós acreditamos que acontece algo muito ruim na nossa vida, ou da vida dessas pessoas que não acreditam, isso que aconteceu é para o crescimento, é uma forma de evolução, mesmo que essa evolução esteja acontecendo de forma inconsciente.
A cura mental moderna baseia-se na verdade irrefutável de que a inteligência infinita e o poder da mente subconsciente reage segundo a fé do indivíduo. Praticantes da ciência mental ou pastores seguem a injunção bíblica. Isso é, entram em seus reservados e fecham a porta, o que significa que silenciam a mente, relaxam, soltam-se e pensa na presença curadora infinita neles residentes. Jesus já havia dito isso, né? Quando orar, entra para o seu quarto, fecha a porta, não conte a ninguém. Se você lê o Salmo 91, ele também diz que eu estou guardada no lugar secreto do Altíssimo. Esse lugar secreto do Altíssimo é quando nós fechamos a nossa mente, não pensando em outras coisas, em preocupação, ou até mesmo em coisas que seja construtiva, mas apenas pensar no poder curador, seja você usando o nome de Deus, inteligência infinita, matriz divina, universo, o que você colocar o nome, isso não vai interferir na sua cura, mas sim a maneira que você utilizar esse método, essa prática, ela vai interferir de forma mais rápida ou de uma forma mais lenta, de uma forma consciente ou de uma forma inconsciente. Esse princípio que o Dr. José Murphy usou, princípio vital curador, ele vai, porque é uma lei, agir na sua vida. Fecha a porta da mente a todas as distrações externas, bem como a qualquer tipo de interrupção, e em seguida, tranquilamente, sabendo o que fazer, transfere o pedido ou o desejo à sua mente subconsciente, sabendo que a inteligência nela existente atenderá de conformidade com as necessidades específicas do paciente. Por isso que é extremamente necessário a gente começar a treinar a nossa mente. Se você colocar durante uma semana, você determinar uma meta que você vai pensar somente naquilo, você vai começar a colocar vigia no portão. Lembra que o primeiro capítulo, os primeiros capítulos, Dr. Zé Murphy sempre usou esse termo, coloca vigia no portão. Coloca como meta na sua semana, no seu dia, na parte da manhã. Vai dividir nessas metas e começando a prestar atenção no processo. E você vai começar a observar que você tem domínio da sua mente. Você vai começar a direcionar de forma muito específica para onde você quer o seu pensamento. Quando você fazer isso de uma forma inteligente, aí você vai começar a dar comandos à sua mente. Primeiro, treine a sua mente, faça como exercício. Hoje eu vou começar a prestar atenção no que eu estou pensando. Fez isso na parte da manhã, a parte da tarde começa a direcionar um pensamento para um único ponto. Um único ponto. Que ponto seria esse? Seria você pensar apenas em abundância. Em abundância de tudo. Pega uma imagem e começa a fixar a sua mente nela. Se for saúde, pensa como todas as pessoas saudáveis. Pensa todas as pessoas felizes. Porque uma pessoa que está adoecida, dificilmente ela vai estar feliz. Se ela está doente, ela tem algum tipo de limitação. Ela pode não ser totalmente feliz. Quando nós pensamos em saúde, em pessoas saudáveis, nós pensamos em pessoas alegres, pensamos em pessoas bonitas, em pessoas vibrantes. Tenta trazer essa imagem para você. Guarda esse pensamento, a parte da tarde, tudo que você pensar volta para essa imagem. Se as pessoas estão saudáveis, estão com muita saúde, como
como que essas pessoas seriam? Seriam bem vestidas? Estariam em jardins? Estariam viajando? Como que essas pessoas estariam? Isso você vai treinar a sua mente para depois você dar o comando. A coisa mais maravilhosa a saber é o seguinte: imagine o fim desejado, ele sinta a realidade. Em seguida, o princípio vital infinito responderá à sua decisão e pedido consciente. Exatamente essa prática que eu acabei de passar para vocês. Imagina se uma pessoa é saudável, como que ela está fazendo? Essa é a realização, esse é o final da sua imagem. O princípio vital infinito responderá à sua decisão e o seu pedido consciente. Este, aliás, é o sentido do texto. Acredite e recebestes e receberás. E é isso o que faz o cientista mental moderno quando pratica a terapia da prece. Isso foi o que Jesus ensinou. Essa é a terapia da prece. Você imaginar você saudável e imaginar o final de tudo isso. Se você está doente, imaginar saudável, o que você estaria fazendo? Como que você caminharia? Para onde você estaria? Com quem você estaria? Ou a pessoa na qual você está orando? E com consciência que a pessoa te deu permissão para trabalhar junto com ela. Na página 85, o único processo de cura. Um único e universal processo criativo opera através de tudo que tem vida. Esse princípio de vida opera nos reinos animal, vegetal e mineral. Também iniciei a aula falando sobre isso. Sob a forma e instinto da lei da vida, uma vez que seres humanos dele têm consciência, podemos dirigi-lo conscientemente para nos beneficiarmos de incontáveis números e de maneiras. São muito diferentes os enfoques, técnicas, métodos de uso do poder universal, mas só há um único processo de cura, que é a fé. Ou seja, segundo a tua fé, assim será feito a ti. Todos os processos, todos os planos de vida, seja o mineral, seja o vegetal. Você não precisa mandar uma planta, uma grama crescer ou cicatrizar onde você arranca um galinho. Esse instinto, mesmo seja no vegetal, pela lei da sobrevivência e da evolução, ele mesmo vai agir, porque é uma inteligência que há na planta, que há na pedra, que há no animal. A lei da crença. Todas as religiões do mundo representam formas de crença que são explicadas de muitas maneiras. A lei da vida é a lei da crença. O que é que acreditamos sobre nós mesmos, a vida e o universo? A ti se faz aquilo em que se acreditas. A crença é um pensamento na nossa mente que faz com que o poder do subconsciente seja distribuído em todos os aspectos de nossas vidas. De acordo com os nossos hábitos mentais, temos que compreender que quando a Bíblia fala em crença, não se refere à nossa crença em algum ritual, cerimônia, forma, instituição ou fórmula. Fala sobre a crença em si. A crença de nossa mente é simplesmente um pensamento em nossa mente. Ele não está dizendo a nossa fé religiosa em uma determinada instituição. Aquilo que nós acreditamos, nós movemos. Gente, aquilo que nós acreditamos, nós nos movemos em prol daquilo. Se você acredita na oração, você vai fazer oração.
Se você parar uma oração é porque você não acredita que a oração tem poder. Se você acredita que investir dinheiro em plantio de laranja, você vai plantar laranja, porque você acredita que você vai ter retorno. Por isso ele está dizendo: a ti se faz aquilo em que acreditas. Nós não fazemos aquilo que nós não acreditamos. Nós precisamos ter consciência disso. Se podes, tudo será possível ao que crê. Marcos 9, 23. É tolice acreditar em algo que nos machuque ou prejudique. E é o que mais fazemos. Nós acreditamos em algo que nos machucamos. Nós acreditamos em algo que nos fazemos sofrer. E isso é a maior tolice e burrice que o ser humano tem como verdade. Lembra-se, não é a coisa em que você acredita que o machuque ou prejudique, mas a crença ou pensamento na mente que o produz o resultado. Todas as suas experiências, todos os seus atos e todos os eventos e circunstâncias de sua vida são apenas reflexos e reações ao seu próprio pensamento. Ele está dizendo que não é aquilo que nós fazemos que nos prejudica, mas aquilo que nós acreditamos, é o nosso pensamento, a nossa fé naquilo. Isso é uma fé. Se você acredita, se você tem uma fé que em todo lugar que você vai as pessoas te maltratam, essa fé ela vai prevalecer. É o seu pensamento que faz com que isso aconteça e não as pessoas que fazem isso. Se você acredita que todos os lugares que você vai, você leva um prejuízo, que tem pessoas más, você vai encontrar essas pessoas. Se você acredita que todo lugar que você vai tem sempre pessoas bondosas, pessoas maravilhosas para te auxiliar, você vai sempre encontrar essas pessoas. Faça uma lista daquilo que você acredita. Tem como exercício. Começa a questionar: o que eu acredito? Eu não sei o que eu acredito. Gente, todo mundo sabe no que acredita. Observa suas ações, observa seus hábitos, observa suas conversas internas. Não estou falando dessa fala aqui, não. Tem pessoas que têm conversas, palavras muito positivas, mas as conversas internas delas são lixos. São as verdadeiras demolições, desconstrução de coisas construtivas. E eu não tô falando dessas desconstruções de crenças negativas. Essas são boas, são benéficas. É aquelas que você fala algo positivo, a pessoa vem e demole aquilo como se fosse um trator, passa por cima e diz: não acredito. Dentro dela, ela não acredita. Às vezes ela até concorde com você. E aí não vai resolver essa pessoa ficar fazendo técnica de Ho'oponopono, PNL, pensamentos positivos, quadro dos sonhos. Gente, isso não funciona, não. O que funciona é você acreditar naquilo. Se você olhar para um quadro que você tem aquele projeto, aquele sonho de conquistar aquele bem material, você vai fazer todos os dias, criar uma meta para você alcançar aquilo. É uma viagem dos seus sonhos? É uma transição de carreira? É um curso que você quer fazer? Todo dia, cada minuto que você tiver do seu dia, você vai sentar e você vai estudar, se for um curso, se for um concurso. A sua fé vai te mover, a sua vontade vai te mover para aquilo. Eu tenho dificuldade de concentrar. Então você vai ter que se esforçar mais do que quem não tem. Essa é uma fé, esse é um mover, esse é um acreditar. Eu acredito. Seja honesto com você e comece a se perceber o que eu acredito. Se eu não acredito, se questiona por que eu não acredito naquilo. Por que eu não acredito que Deus está a me guardar?
Por que que eu acredito que as pessoas são más? Por que que eu acredito nisso? Por que que eu não acredito que tem pessoas boas no mundo? Eu não estou dizendo que eu tenho que ser a pessoa vulnerável. Se eu estou viajando, eu deixo a carteira aberta com dinheiro, deixo o cartão de crédito, deixo o celular. Isso aí é pessoas sem senso. Mas agora ficar com aquela preocupação exagerada que tem pessoas má, que tem roubo, que tem isso, que tem aquilo, sempre vai ter. O bem e o mal a gente nunca vai acabar com o mal, ele faz parte da nossa evolução. Mas eu posso escolher quais dos caminhos eu vou seguir. Eu posso escolher qual pensamento eu quero manter na minha mente. Quais as conversas mentais eu quero segurar na minha mente. Quais são os meus comportamentos que eu quero fazer mudança, seja construtivo, eu quero melhorar. Se eles são negativos, eu quero passar para o polo positivo, que seja hábitos, que seja mudanças, que seja comportamentos mais construtivos. Se eu sou uma pessoa ríspida, eu quero ser uma pessoa mais gentil, mais generosa, mais educada. Se eu sou uma pessoa que não sei receber amor, eu quero começar agora então a doar, porque dar é o mesmo que receber. Qual é a melhor forma de eu doar o amor para que eu possa receber? Porque se eu der, se eu começar a fazer essa doação, eu não preciso cobrar, porque ele vai chegar, porque é uma lei. Amados, medita sobre essa aula de número 26 que nós estamos adentrando nesse novo capítulo, porque aqui já tem muita informação para fazer transformações grandiosas em nossas vidas, na vida daqueles que nós nos amamos. Pare e faça reflexões profundas. É um momento importante, nós estamos estudando. Nós não estamos aqui brincando. Não vamos perder tempo. Vamos aproveitar cada segundo, cada aula, cada conteúdo. Muitas pessoas não têm essa oportunidade que você está tendo. Muitas pessoas faria tudo para ter esse conhecimento e às vezes moram em lugares tão remotos, em lugares tão áridos, que não tem acesso a um livro, que não tem acesso a esse conhecimento, não tem uma pessoa para orientar, e você tem. Seja você o próximo doador, porque o conhecimento sem ser transmitido, ele é inútil. Então seja você a pessoa que vai levar o conhecimento. Beijo de luz. E até o nosso próximo encontro.